Seja muito bem-vinda. Você está no projeto Encontro Marcado. Só para as mulheres. É uma mentoria exclusiva para você. O meu intenso carinho e amor por todas vocês. Recebam o meu abraço e a minha gratidão. Vamos juntas nessa jornada? Estamos apenas começando. Eu sou a Neuli Ferreira, sou uma pedagoga, sou terapeuta holística, médium, palestrante, mãe de 3 filhos, tenho uma vasta experiência de vida, rica, muitos desafios, conquistas, vitórias, tive um grande amor e muito mais. Por esta razão, estou feliz. Sempre busco a cada instante viver uma vida diária pautada em tudo aquilo que o Mestre Jesus nos ofertou. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que é desafiadora a vida. E isso deixa a vida cheia de riquezas. E eu percebo que nessa minha trajetória, cada uma dessas adversidades é como um presente para que a gente possa dar o próximo passo. E aí tudo fica muito melhor. Me sinto muito confortável e confiante em estar aqui e trazer para todas nós, inclusive a Neuli, a terapeuta, essa mentoria para as mulheres. Vejam só que por mais que nós idealizamos, aceitamos a inspiração, os downloads que chegam, mas a gente sabe que o trajeto foi formado, mas eu consigo deixar tudo flexível para que, conforme a necessidade, nós possamos ir trilhando os caminhos nessa mentoria, uma vez que nós conseguimos entender a importância da energia de cada uma de nós que disse sim para esse projeto. Inclusive para quem vem depois. E dessa forma a gente já começa a trazer a ideia quântica para esse nosso projeto, essa nossa mentoria. E eu estou muito feliz, mas eu quero falar para vocês sobre nós mulheres. O foco é a mulher. Então, vamos refletir sobre a nossa estada no planeta Terra. Em um determinado momento, nós fomos convidadas para fazer parte do projeto Terra e aceitamos. Para nós era um motivo de honra, alegria, satisfação estar ao lado da fonte criativa, que tudo é para realizar um novo projeto. Quando eu falo aqui para nós, fonte criativa, você pode interpretar como Deus, como o campo quântico, tá? E então aceitamos. Nesse projeto estávamos nós, a fonte criativa, e muitos assessorando para que o projeto tivesse a forma e fosse dar a continuidade. Então, essas esferas superiores que acompanham a fonte criativa, ali assessorando o tempo que fosse necessário. E, com o livre-arbítrio, aceitamos o projeto. Começamos a
enveredar no plano. Em um determinado momento, nós, quando eu falo nós também agora, eu estou colocando a humanidade, não só as mulheres. Nós enveredamos por outros caminhos. Então, o projeto, como a gente costuma ver aqui na linearidade, um projeto tem um plano, né? E tem os que são os engenheiros desse plano. No caso aqui, seria a fonte criativa e essas consciências elevadas que estão assessorando. Mas nós sabíamos qual era o plano. Só que com o nosso livre-arbítrio, a gente preferiu fazer algo diferente. Eu não vou aqui contar, conceituar, por quê? Porque a gente está fazendo a abertura, mas vocês terão acesso a uma palestra que vai informar essa parte, ok? Vai estar na gravação. E aí nós enveredamos por outros caminhos, saindo fora dessa programação. E agora eu vou falar em metáforas para explicar o que ocorreu quando a gente sai dessa programação. Imagina vocês um aquário dentro de um rio. Um aquário ou uma caixa onde nós pudéssemos colocar muitos peixinhos ali. Muitas caixas, muitos peixinhos. Uma caixa dessa, vamos colocar que eu mesma estou cuidando dessa caixa, cheia de peixinhos. Eu vou lá, eu alimento, eu introduzo muitas coisas ali nessa caixa para esses peixinhos, eu limpo. Mas, vez ou outra, algum peixinho esperto sai dessa caixa e vai até lá no rio, nada, volta, conta para todo mundo o que tem ali, né, no rio, que ele nadou. Alguns até acreditam, outros jamais acreditar nessa história desse peixinho, hein? Rapaz, aqui não tem como ninguém sair desse ambiente. Aqui é o nosso ambiente, só existe isso aqui, mais nada. É conversa desse peixinho aí. E de vez em quando um outro peixinho vai lá, nada, curioso, traz outra informação e tal, mas poucos ali acreditam. Ou tem aquela anteninha ligada. Será que existe veracidade nisso ou não? Em geral, os peixinhos que saem dali e vão dar uma nadadinha no rio e volta correndo, a maioria são os que aceitou o projeto com a fonte criativa que tudo é. Por quê? Porque quando a gente vem para o projeto, outros vêm também, mas não vem com uma missão da qual nós tínhamos, certo? Que vocês vão ver na palestra depois, na gravação. E aí essas outras criaturas, peixinhos, vamos voltar para a metáfora, não acreditam, né? A maioria nem sabe de projeto, de nada, não vai acreditar. E então, o que ocorre? A gente fica ali, os peixinhos, recebendo informação, tudo. De repente, um peixinho mais audacioso, ele sempre ia ali no rio, mas ele nadava ali um pouquinho e voltava. Teve um dia que ele foi muito audacioso, muito mesmo audacioso, ele nadou muito.
nadou muito, atravessou muitos rios, percebeu que era uma coisa grandiosa. Cada hora que ele nadava, ele caía em um outro rio. De repente, ele percebeu um portal. Ele viu que era o oceano. Aí ele disse, opa, voltou correndo para contar. Nadou rios, até chegar lá naquele aquáriozinho novamente. E aí, contou para todos, existe um portal que é um oceano, é muito maior, vocês não têm noção de quantos rios tem aí. E que a gente pode ser livre e nadar e chegar nesse oceano. Mas ele ficou meio assim, né? Ele não entrou no oceano, porque ele percebeu que talvez ele não tivesse tão apropriado para entrar no oceano. Por isso também que ele voltou. Agora nós vamos sair da metáfora. Quem estava nesse aquário éramos nós. O oceano é a quinta dimensão. E todos esses rios e o oceano formam o planeta Terra. Percebe? Então, quando nós distanciamos daquele projeto, nós não ficamos órfãos. Aquela constituição toda está ali aguardando. Nós tínhamos um plano, lembra? Tudo delineado. E nós nos afastamos. Então, ficamos ali tipo num cativeiro, ouvindo outras informações que não diz respeito ao projeto. E aí eu vou contar para vocês agora, para que a gente possa refletir, tá? Sinta com o seu coração. Isso aqui não tem nenhuma conotação religiosa. A gente traz aqui informação do aspecto espiritual, tá? E também com muita informação da física quântica. E aí, o que aconteceu? Nós, distante do projeto, nós temos a centelha divina, era uma experiência que nós fazíamos, mas com a centelha divina no nosso coração, para vivermos experiência dentro do projeto e nos conectarmos, voltarmos para integrar novamente com a fonte criativa. Então, essa era a nossa caminhada. Nós enveredamos por outro caminho e não sabemos mais como retornar. E ao entrar nessa nova experiência, que a gente, tudo é experiência, a gente vai esquecendo o que nós tínhamos. Porque com essas informações que chega. Lembra que eu falei que eu dava comidinha para o peixe? Então, com tudo isso que vai abastecendo, nós nessa esfera aqui, nesse aquário, vamos voltar à metáfora, a gente vai esquecendo cada vez mais do que nós tínhamos em potencial. Então, agora eu começo a falar de você, mulher. Então, tudo aquilo que nós tínhamos em potencial e que cada vez mais íamos adquirindo ali no projeto Terra, juntamente com as esferas superiores e a fonte criativa, a gente foi se distanciando cada vez mais. Esse distanciar é como abafar, é como esquecer, é como colocar um véu. Imagina uma criança na escola que
tem uma aula hoje. Amanhã ela vai fazer um exercício de verificação do aprendizado. Só que ela esquece tudo que ocorreu na aula, propositalmente. Ela vai conseguir fazer esse exercício de verificação com êxito? Não vai. Então, nós, aqui, nessas condições que nós ficamos por milhares e milhares de anos, nós ficamos num movimento de vai e volta, até um certo pedaço, porque nós realmente jamais conseguiríamos nos conectar com essas esferas superiores e a fonte criativa, por conta do nosso esquecimento. Então, no lugar de nós cada vez mais alcançarmos as esferas superiores para nos conectar com a fonte, mais nós fomos ficando esquecidos. Isso gerou muito medo. O medo, essa insegurança, nos dividiu, nos separou e começou a competição entre nós. Então, tudo isso que eu ia alimentando os peixinhos, cada vez mais para que entre si eles tivessem essa competição e que gerasse o medo, a raiva, a insegurança, a inveja, o orgulho e tudo isso que a gente sabe que nós vivenciamos enquanto nós estivemos nessa condição. Tudo isso que gera orgulho, vaidade, raiva, humilhação, ódio, traz para as nossas células sequelas e gera doenças. Então, as doenças é consequência, e isso já está até provado pela ciência, né, porque a ciência tem uma parte da ciência que ela é muito coerente, e é uma parte pequena, mas ela é muito coerente, mas é bem pequena. A outra parte, ela faculta que muito mais tempo a gente continue nessa condição aqui, porque é interessante financeiramente para que a gente continue assim. Mas tem uma parte da ciência que também está ali em comunhão, né? Está caminhando lado a lado com a física quântica e com a espiritualidade. E a gente está avançando nesse aspecto. Então, acontece que vamos trazer um exemplo de um dos peixinhos, um deles, que saiu nadando ali, encontrou algo bem pertinho e trouxe de informação, quase ninguém acreditava, foi Chico Xavier, que disse um dia para todos nós, muita informação, ele trouxe só porque nadou um pedacinho, né? Trouxe informação para todos nós da data limite, que chegaria um tempo assim que tudo isso ia acabar. E então foi 2019. Mas quando chega um certo momento, as esferas superiores que estão ali sempre assessorando esse projeto nunca se distanciou de nós, mas aguardava, porque existe o livre-arbítrio e a fonte criativa também sempre observando. O projeto é da fonte criativa, então é de Deus, né? E aí observaram que em um determinado momento todos aqui já não aguentavam mais. Esses peixinhos queriam muito a paz, só não sabiam como viver a paz.
Eles viviam se comendo uns aos outros, brigando, mas eles não aguentavam mais isso, queria paz, mas realmente não sabia viver a paz. Isso foi o suficiente para que a fonte criativa dissesse: agora é hora de retomar o projeto. Por quê? Eles querem, é livre-arbítrio, agora eles querem. Então começou uma limpeza nesse aquário, na Terra, na rede magnética da Terra, limpando, porque nós estávamos vivendo na escuridão. Quando a gente enveredou por outro caminho, nós saímos da luz, dessa constituição do programa que era para nós realizarmos. E ficamos na escuridão. Então aí começou a limpeza para que nós pudéssemos receber a luz. E a luz, ela é informação direto da fonte, porque a luz não é como existe aqui em uma terceira dimensão, onde tem mais energias densas, favorecendo muito mais a sombra do que a luz. Então aqui a gente tem que falar, argumentar, e tudo para que as pessoas possam ouvir. A luz, ela opera diferente. É essa energia que você sente e vibra e você realiza, né? Já está preenchida com a informação. Você já sente, já tudo é. E é instantâneo, né? Então, só vivenciando para saber como é. Realmente a gente não teria a palavra mais coerente para explicar esses acontecimentos. Vez que uma física quântica, algo da espiritualidade, não tem como nós provarmos, nem fica faltando às vezes até palavras para explicar. Mas tem um modo muito incrível, que é você viver. Se você se predispõe para viver, você vai sentir a realidade, que é um fato verídico. E pronto, porque Deus, a fonte criativa, ela atua dessa forma. Porque nem ela mesma, nós não conseguimos saber, ver e compreender para explicar o que é a fonte criativa. Nós só vamos conseguir sentir. E quem vem trabalhando para tal, consegue, né? Então tem que experimentar, que daí você vai saber quem é Deus, onde está Deus e como é a sensação de estar com Deus. E o incrível é que Ele está o tempo todo dentro de nós, tão pertinho, né? E basta a gente se conectar com a fonte criativa. E aí, o que aconteceu? Que outros, não só o Chico Xavier, como outros, né, foram nadando nesse rio e chegaram lá no portal, no mar, no portal da quinta dimensão, e trouxeram muitas informações. Por quê? Porque cada vez mais foi ficando limpo essa rede magnética do planeta, e a gente, né, recebendo aí essa luz gama, chegando, banhando o planeta com informações, banhando o nosso ser, banhando toda a humanidade. E a gente percebe as pessoas, né, querendo agora saber mais, ter mais informações e estar acompanhando todo esse processo de transição planetária, que realmente 2019 bateu certinho com a data limite como
Francisco Xavier descreveu há 50 e quase 4 anos, né? Essa informação que iria acontecer. Então, não precisa a gente citar aqui, que vocês já sabem, está muito na nossa mente, o que nos ocorreu no início de 2020, né? Ali foi realmente a virada da era de aquário, que deixamos a era de peixe, que eu trago essa informação, né, dos peixinhos, exatamente por isso que saímos da era de peixe e estamos na era de aquário. Os primeiros passos. Quando der o último e derradeiro cruzar da linha para a era de aquário, nós temos que estar em condições para acessar, porque, como eu disse para vocês, eu trago aqui a informação do exemplo de Jesus, eu não trago muito escrituras. Quem escreveu, reescreveu, interpretou foi o homem desse ambiente aqui, Então, eu prefiro, com todo o estudo que eu faço, e direto ali no exemplo de Jesus. E Jesus deixou muitos exemplos para nós mulheres. Exemplos, eu prefiro o exemplo de Jesus. Mesmo intuitivamente, que eu não tinha o conhecimento, eu sempre, isso é da minha inata, né? Eu sempre segui o meu coração e cada vez mais eu sei que é o caminho mais coerente a gente seguir o nosso coração. Então, na casa espírita, quando eu falava dos textos evangélicos, eu ia em Jesus. Intuitivamente a gente sempre sabe, né? A alma sempre nos alerta, e se você está conectado com a sua própria essência divina, você caminha numa trilha quase que sem muitos escorregos. Escorrega menos, né? E então agora, o que eles perceberam era que o portal estava totalmente aberto. A informação que a gente sempre está recebendo de várias fontes é que a fonte criativa, ela não dá uma data, mas como a linearidade aqui de dentro dessa Constituição quer muito tempo definido, que o tempo não é igual a esse, né? É muito diferente. A gente só vive no agora, a gente só tem o agora. E se nós formos observar, formos bem sinceras com nós mesmas, nós vamos perceber que a gente só tem o agora. Que o ontem a gente consegue ir nele? Não. E o amanhã a gente consegue? Não, então a gente só tem o agora. Agora, nós que vamos muito nessas informações outras que chegam aqui, e a gente começa o quê? A se preocupar com o amanhã, a fazer planos para o amanhã, a aguardar para o amanhã, a viver lá daquele passado que nem existe mais, né? E por aí vai. Então, nós recebemos essas informações que nós estamos, vamos supor, porque não tem uma data, né, quando realmente vai ser concluído, mas eles colocam assim: se nós estivéssemos em uma partida de futebol, então que nós imaginássemos que nós estamos realizando ali o segundo tempo da prorrogação. Programação é outra coisa, da prorrogação, segundo tempo. É nesse momento que a gente está. Então, eles falam: aproveita
né? Faz aí tudo o que é necessário para que você... Existem 3 coisas, eu vou ver se eu me lembro agora, porque às vezes eu lembro da história toda, da minha fala, mas às vezes eu esqueço palavras importantes. Mas tem 3 coisas que a gente precisa considerar muito agora: neutralidade, desapego e você ser o seu próprio mestre. O desapego não é com relação a dinheiro, tá? Muitas vezes a gente pensa, a prosperidade ela é muito importante. Mas depois a gente, na mentoria, conversa sobre prosperidade. Desapego de quê? De tudo isso que a gente vivenciou milhares e milhares de anos. Percebe? Isso aqui não é o Projeto Terra. Não faz parte do que foi programado. Então precisamos nos desvencilhar de tudo isso aqui. Então esse é o desapego. Todas essas crenças, todas essas informações, tudo isso não serve para o projeto que a fonte criativa idealizou para todos nós. E se nós observarmos como está o nosso sentimento hoje com nós mesmas, como eu estou feliz, eu estou bem, tudo que eu realizo me satisfaz puramente, eu tenho capacidade hoje, com tudo isso que eu carrego, de chegar na fonte criativa e dizer, estou satisfeita, estou lhe entregando o que eu me propus a fazer quando aceitei o projeto? Será? Fica aí, né? A reflexão para todas nós. Mas o que a gente recebe de informação é isso. Precisamos desapegar de tudo isso. O segundo, neutralidade. Por quê? Porque isso aqui ainda está. Para muitos isso é muito importante, muito interessante viver nessa condição. Tá tudo bem, é livre-arbítrio. Nós podemos sim fazer a nossa transição, mesmo enquanto muitos estão aqui e lutando por ficar aqui, gostando de ficar aqui. É livre-arbítrio, é escolha, tá tudo bem. A fonte criativa que tudo é, permite. Cada um de nós é livre. Tanto que nós ficamos milhares e milhares de anos, assim, até que um dia alguém começou a despertar para querer outra coisa, ver outra coisa, novos paradigmas. Tá tudo bem. Não significa que quem já desencarnou, quem já saiu dessa constituição, não está com essa mesma oportunidade. Vê-se por que fazia parte do Projeto Terra. Está a mesma condição que foi colocada para nós agora, está colocada para todos, certo? Indistintamente, Deus é muito justo, né? Não nem é uma justiça como a gente imagina dentro disso aqui, ó. É muito diferente dessa justiça aqui. Muito. E então, o outro aspecto é que nós, então, neutralidade eu já falei, desapego, e o outro é você ser o seu mestre interior. Nós não precisamos de dogmas. Dogmas é isso aqui. E todas as outras coisas relacionadas a isso, tá? Ao dogma. Então, o que nós precisamos, saindo dessa constituição aqui,
é nos conectar com a fonte. O que você prefere? É uma reflexão também. Tudo a gente tem que refletir, trazer para o nosso coração, para a nossa consciência, conversando com a gente mesmo. Será que Deus iria nos colocar aqui e designar algumas pessoas para comandar a gente e passar ensinos? Ou será que Deus está no nosso interior e que nós podemos a qualquer momento acessar Deus e receber a informação nós próprios? Que tal nós mesmos fazermos o teste? Porque agora, gente, com essa energia, essa luz gama que chega no planeta, que nunca esteve aqui, porque há muitos anos cientistas já vêm trabalhando nisso, os cientistas quânticos, esses cientistas coerentes da ciência, eles já vêm testando e percebendo que existe quantum de energia chegando no planeta. E quando eles começaram a medir, inclusive tem esse laboratório todo que é a ressonância Schumann, que leva o nome até do que começou a perceber, fazer essas medições. Eram 7 Hz, 8, a ressonância da Terra medida. Agora, às vezes é 200, mais 80, 100, e cada dia chegando mais, ao ponto de que ontem, guarda a data, dia 5, todo o Instagram estava meio que, não sei se vocês perceberam, né? Então, a quantidade de energia ultimamente chegando dessa luz gama, que é para banhar o nosso ser, para que a gente possa sair dessa constituição, limpando todos esses fragmentos, deixando, dissolvendo, né, toda essa informação, para que a gente possa seguir no projeto Terra. Essa informação toda que nós cocriamos, nós que cocriamos, tá? Porque foi livre-arbítrio nosso, nós não podemos culpar outros, né? Fomos nós. E porque fomos nós que temos que sair. Apoio nós estamos recebendo. Uma vez que a gente começou a querer, então a gente recebe o apoio, mas o trabalho nós temos que realizar para sair, uma vez que nós trabalhamos para enveredar aqui. E então, a gente vai ter que trabalhar para dissolver o que nós cristalizamos em nós, que muitas vezes traz a depressão, a doença, a angústia, a tristeza. Por quê? Porque, no fundo, eu vou citar um exemplo. Muitas pessoas, às vezes, estão muito bem consolidadas na vida, mas, no fundo, ela não é feliz. Por que que não é feliz? Você tem tudo, você olha para determinadas pessoas, mas como? O que que essa pessoa pensa? O que ela quer da vida? Ela quer isso. A alma dela pede a conexão com o projeto, a conexão com Deus. A gente fala o projeto, né, nessa linguagem ainda linear, tá? Para que a gente possa compreender aí. E então, ou pessoas que têm muito dinheiro e não é feliz. Embora o dinheiro é uma energia e faz parte, né, dessa nossa constituição. E por aí vai, são muitos exemplos, tá? Que a gente tem. Às vezes você vê um homem casado com uma mulher lindíssima e ele não valoriza aquela união. Então, assim, são muitos
insights que agora chega de exemplo, e eu tenho certeza que está fervilhando também as ideias de vocês, e é bom que isso ocorra para que a gente observe, tem algo mais aí, então, o que será que tem? E existe um mecanismo da gente saber também se isso tudo que a gente fala aqui é uma verdade ou não, se vai ressoar ou não com você. Você pergunta para você. Sente-se, se conecte com a sua essência divina e de luz, que você é uma luz pura. Você é um mestre. Não foi só Jesus que passou aqui que era mestre, nós somos. Nós precisamos nos reconectar para trazer tudo isso para nós, porque o que ele fez aqui foi dar o exemplo que ele fez e que nós tínhamos essas capacidades, tanto que ele dizia, foi a sua fé que te curou, vá e faça por você. Nunca foi ele, fomos nós, apenas quando a energia dele nos tocava para que a nossa energia ali ficasse ativa, né? E é isso, agora nós precisamos ativar a nossa energia. E tem um potencial de energia chegando no planeta, facultando que a gente vibre essa luz novamente. E aí a gente começa a perceber muitas coisas, a gente sentindo cansaço, tristeza, vontade de chorar. Então tudo é essa energia, né? Então a gente traz essa mentoria, vocês vão ver mais informação sobre tudo isso aí. Vamos paulatinamente, a gente não quer violentar consciências, né? Vai cair de primeira, talvez não assenta bem. Eu aconselho você voltar, ouvir novamente, só com os fones de ouvido, tenta relaxar primeiro, caminha pela natureza, é muito importante, a natureza está repleta dessa energia aí, da fonte. Sinta no seu chuveiro, no banho, tem cristais nessa água hoje, banhando o nosso ser, purificando as nossas células, tirando tudo aquilo, mas você tem que pôr a consciência. Ao beber o seu gole de água, sinta você tomando o melhor remédio para o seu despertar. Na água possui todos os nutrientes que precisamos para cura de qualquer coisa. A água. Só que nós temos que ter a consciência e a fé que eu sou um mestre, que eu me curo, que eu posso, eu sou tudo isso. Então nós vamos passar alguns dias, 30 dias, no grupo. Nós vamos nos encontrar mais uma vez no Zoom e nós vamos por meditação, reflexões, vivências e as ativações. Primeiro nós vamos fazer um trabalho para dissolver. Eu gosto dessa palavra, dissolver, diluir, né? Com gratidão, com muita honra, toda essa experiência, que foi tudo experiência, tanto o que eu fiz para você, como o que você fez para mim. Eu fiz para o outro fez para mim, vice-versa, nós estávamos conectados nesse aquário e estamos ainda, mas podemos ressignificar tudo isso aqui de um outro modo. Muito mais elegante, uma evolução elegante. É o que nós precisamos, ir leve para a quinta dimensão, leveza. Então nós vamos ter um encontro com a ancestralidade. Nós não tivemos só um dia nesse aquáriozinho, foram milhões de anos.
Então nós temos muitas vivências, experiências dolorosas que precisam ser ressignificadas com a nossa ancestralidade. Precisamos romper pactos. A ancestralidade tem também o livre-arbítrio. Às vezes não quer sair daqui e nós estamos acorrentados porque fizemos um pacto. Então a gente vê na nossa família, isso é uma realidade, nós vivenciando as mesmas experiências. Foi com o avô, foi com o pai, e agora você vê com você, ali você vai ver com o seu filho, e assim sucessivamente. Nós não precisamos. Não existe hereditariedade, nem em doença, nem naquelas situações. Ah, porque o vô fazia assim agora, ou o neto fazendo. Só existe porque a gente carrega essa informação. Então nós podemos soltar tudo isso aí, romper agora e deixar que a nossa futura, os nossos descendentes, os nossos filhos, os nossos netos, e nós livres, e eles, a ancestralidade, se desejarem também. Isso não significa que a gente não honra e não os ama. O encontro com a nossa criança interior. Nós, criança, fomos muito, muito, muito abusadas. Nós fomos também muito amedrontadas, aterrorizadas. Tínhamos medo de tudo, até uma criança hoje, né? Às vezes a forma como a gente lida com a situação é de colocar medo já na criança. Então, existe muitas crianças de nós num cantinho há milhares de anos com medo. Às vezes viu o pai arrumar a mala para viajar e como sucedeu aquele último instante, ela percebe que o pai foi embora e que abandonou, que deixou ali naquele cantinho. Pode ser um de nós que ainda está lá com medo, se sentindo abandonado. Mas tem muita criança feliz, alegre e querendo um encontro com você. E vai despertar em você essa sua alegria que existe aí. Todos nós temos uma criança dentro de nós que precisa ser resgatada. Despertar o sagrado feminino. Nós, como mulheres, somos empoderadas. Temos uma energia nobre para esse elo incrível que existe com a fonte criativa. Nós somos co-criadoras. Observa que nós que trazemos o nosso próximo, a nossa próxima geração, somos nós. Então a gente co-cria junto com Deus o tempo todo. Nós temos um papel muito importante e a gente precisa resgatar essa nobreza da mulher, essa intelectualidade feminina que é a sabedoria, né? E que a gente deixou, desconectou-se. Então é a nossa hora. Vamos trabalhar com musicoterapia. A música, a letra, as palavras são carregadas de energia e o som também, né, as notas musicais. Por isso que a gente fala, vamos subir uma oitava acima. Então vamos trabalhar muito. A música traz saúde para a nossa alma e vai reverberar no nosso corpo físico, porque quando a doença aparece no corpo físico, ela instalou há muito tempo na nossa alma, devido isso que nós vivemos aqui. As competições gerou ciúme, vaidade, orgulho, raiva, ódio, tudo. Isso ocasionou em um determinado momento, foi para a célula, foi para o órgão, e vem ali, quando você vê, aparece no corpo físico a doença.
Por mais que você tenta curar, é paliativo você fazer esses tratamentos, se não for lá na raiz do problema. Vai voltar. Por quê? Porque ela está instalada lá, naquele lugar, naquela célula, naquela circunstância que você não conseguiu digerir ali. Que é difícil, né? É complexo você ser humilhado, você ser torturado, você ser, muitas das vezes, agir com orgulho com outras pessoas. Nós matamos, nós fomos mortas. Então, tudo isso ficou no nosso campo energético. Foi experiência, lembrando sempre, foi uma experiência, não precisava a gente armazenar, mas armazenamos tudo e precisamos agora diluir tudo isso aí. Então a mentoria é para isso. Eu não sei se eu decepcionei vocês ou se eu estou encorajando. O meu intuito aqui é esse, de trazer para vocês essa chave que eu lhes entrego agora, que nós vamos começar a abrir as nossas janelas interior para a nossa liberdade, para sermos realmente essa luz que somos, que nascemos para brilhar na nossa totalidade. Então eu tenho certeza, eu tenho a convicção que eu estou no caminho e que eu quero entregar para você também, que você siga o seu caminho na sua liberdade, com a mestria, desenvolvendo essa sua mestria, o mestre em prática, que você é mulher. Então, nós vamos dar sequência nessa nossa mentoria durante esses 30 dias. E agora, depois da nossa trajetória nessa primeira fase, que eu acredito que deve ser aí uns 20 dias, nós chegaremos nas ativações, porque daí a gente já está, né, mais leve para receber as ativações. E vai ser lindo, gente, vai ser assim muito precioso para cada uma de nós. Então, eu continuo muito feliz e alegre por estar aqui com vocês nessa mentoria, recebendo todos esses insights para que a gente possa continuar dando esses saltos quânticos, subindo uma oitava acima, elevando-se para novos patamares, na evolução que nós merecemos. Fizemos por merecer, chegamos até aqui. Não podemos perder tudo isso de experiência até esse momento e que com essa oportunidade tão valiosa que Deus, a fonte criativa, está nos ofertando mais uma vez, da qual nunca tivemos. Um beijo e sigamos no projeto.